Boa noite, paz e graça para vocês, né? Essa é a nossa penúltima aula, né? A última será presencial aí para aqueles que vão se batizar, a nossa última conversa. E hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo, né? Que é o que você receberá a partir do batismo. A partir do momento que você crê e passa pelas águas, você terá aí a presença na sua vida do Espírito Santo. E então é muito importante a gente saber, né, o que é o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo. Nós já falamos, né, que a Trindade ela é composta pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Lá em Atos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, está escrito: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, quando Jesus ele deixa a terra, ele nos deixa o Espírito Santo, né, que recebe muitos nomes na Bíblia. Ele é chamado de Espírito de Deus, né? Lá em Lucas, capítulo 11, versículo 20, é chamado de Espírito de Cristo. Em Romanos, capítulo 8, versículo 9, ele é chamado de o Consolador. Em João, capítulo 14, capítulo 16, capítulo 26, capítulo 16 de novo, versículo 7. Ele é chamado do Espírito da Verdade. Em João também, 14, 17. O Espírito da Graça, em 2 Coríntios 12, versículo 9. E o Espírito da Vida, em Romanos, capítulo 8, versículo 2. Esses são os diferentes nomes pelos quais o Espírito Santo é chamado na Bíblia, né? Então, quando a gente fala o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Consolador, o Espírito da Verdade, tudo isso é o Espírito Santo que nos foi deixado. A gente sabe que o mundo jaz no maligno e que nós somos separados por Deus. E para isso, né, para vencer as dificuldades da vida aí que nos são colocadas, nós somos merecedores, né, em Cristo. Por quê? A partir do momento que Jesus se sacrifica na cruz, há a possibilidade de salvação. Ele vence a morte, ele vence o pecado e ele vai, né? Ele faz com que nós possamos ter acesso ao Consolador pela graça recebida na cruz, né? Por ele, pelo desafio que ele venceu na cruz, né? Então, nós não somos merecedores por nós mesmos, nós somos merecedores em Cristo Jesus. Qual é o papel do Espírito Santo, né? Principal, a natureza do Espírito Santo. O Espírito Santo ele vem para convencer o ser humano do pecado e do juízo. O que isso significa? Chamar a nossa atenção no momento em que a gente está caindo no pecado. E do juízo, de que há a possibilidade concreta de uma condenação eterna, né? Uma condenação eterna. Ele nos convence disso. E nisso nos imprime temor do Senhor, e isso faz com que a gente obedeça. O Senhor é um Deus de obediência, Ele é fiel com quem é fiel com Ele. E não existe outra saída para andar em Deus, para andar alinhado, se não for pela obediência, né? A obediência à palavra. E é muito difícil você conseguir obediência. Aliás, eu vou dizer que é impossível você conseguir obedecer a Deus sem a presença do Espírito Santo. Porque é Ele que vai te convencer, né? É Ele que vai incomodar. O Espírito Santo, ele te avisa, é um sinalzinho, né? Quem já recebeu o Espírito Santo sabe disso. É um sinalzinho amarelo que acende na nossa cabeça, literalmente. Assim, olha, bonito, hein? Então, ele chama a nossa atenção, tá? E nos convence do pecado e do juízo. Por isso que a gente não tem que brigar com ninguém para convencer ninguém que a pessoa está em pecado. Quem vai convencer é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele traz revelação. O que é revelação?
ele toma determinadas pessoas que são usadas para falar por Deus na nossa vida, né? Homens e mulheres que falam da parte de Deus. Você vai ver isso lá na 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Está escrito lá que uma das funções do Espírito Santo é essa. Ele nos traz ensinamento, ele faz com que a gente aprenda as coisas que as pessoas falam com a gente, faz com que a gente consiga memorizar a Bíblia, se isso é necessário para que a gente cumpra o nosso propósito, assim, memorizar versículos. Já viu gente que memoriza o versículo, o capítulo e outro não, porque às vezes aquilo não é necessário, mas memoriza o conteúdo, né? Isso não tem nada a ver com instrução. Eu já vi pessoas sem instrução formal, sem escolarização, que quando elas falam da parte de Deus é uma coisa linda, parece outra pessoa falando os ensinamentos. Você fala, como pode, né? Porque existe ali o Espírito Santo. Por isso que toda vez que a gente vai ler a Bíblia, é bom a gente pedir, se a gente está com dificuldade, pedir ao Espírito Santo, Espírito Santo, permita que eu aprenda, né? Isso está lá em João 14, 26. Ele intercede por nós diante do Senhor. A gente muitas vezes não sabe orar, a gente ora errado, a gente pede coisas absurdas, coisas que Deus não vai atender, ou a gente não sabe exatamente o que pedir, né? A palavra fala que a gente padece porque não sabe pedir. E o Espírito Santo, ele intercede, ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. A palavra vai falar isso lá em Romanos 8, 26. Em gemidos inexprimíveis. Às vezes a gente não consegue nem orar. A única coisa que a gente faz é chorar, é ajoelhar, é prostrar, né? E a presença do Espírito Santo faz isso, intercede por nós, né? Outra função do Espírito Santo é testificar. Vocês vão ouvir muito essa palavra. Testificou no meu coração. O que é essa testificação? É trazer a verdade ao nosso coração. Né? Isso está em Apocalipse 2, 7, Apocalipse 3, 6, em João 15, 26. Então o Espírito Santo é o Espírito da verdade, ele traz aquilo. Sabe quando você escuta, você vai perceber isso, você vai escutar, vai concluir coisas e vai falar, nossa, testificou no meu coração. É isso, bingo, né? É isso, essa é a saída para o meu problema, é isso que Deus quer de mim, é isso que Deus está falando para mim, né? O Espírito Santo, ele é simbolizado, né, por fogo, né? Você vê o uso de fogo, né? Quando o altar lá, né, é queimado com aqueles profetas de Baal lá tentando fazer gracinha, nós vamos ver, e Elias invoca o Espírito Santo, invoca a Deus e aquilo pega fogo, né? A sarça ardente lá em Moisés. Então, você vê que o fogo do Espírito Santo traz uma ação purificadora, incinera o pecado. Por isso que tem aquela piadinha que a gente fala assim, queima Jesus, né? Queimar mesmo, queimar com o fogo do Espírito Santo para consumir o pecado. Isso ilumina, o fogo ilumina, aquece, a coluna de fogo que guiou os judeus no deserto quando eles saíram do Egito, né? Outra alegoria que é simbologia do Espírito Santo é o vento, né? Lá em João 3,8, Jesus encontra com Nicodemos e faz a menção à ação do vento para mostrar como que o Espírito Santo opera na regeneração do pecador, né? A água, também Nicodemos, lá em João, vai falar que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, é também atrelada à presença do Espírito Santo. E, por fim, o azeite, né? O azeite, o óleo, né? O óleo, a gente fala, tá no óleo, fulano tá no óleo, né? Tá ungido. No Antigo Testamento, o óleo era usado para consagrar sacerdotes, consagrar reis, que eram autoridades espirituais também, né? E até hoje o azeite ele é usado para ungir, para revestir de autoridade, né? Qual é a obra do Espírito Santo? O que ele vai fazer? Primeiro, em relação ao pecador, convencer do pecado, dos delitos, gerar arrependimento, gerar confissão de pecados, gerar mudança de vida, né? Ele vai operar
gerando essa conversão que é tão desejada. Para quem, né, para quem já recebeu o Espírito Santo através do batismo, ele vai consolar. Muitas vezes a gente tem momentos de desespero, que a única coisa que resolve o nosso problema é justamente a presença do Espírito Santo, né, nos consolando, consolando o nosso coração, nos mantendo ali, né, em alento. Vocês podem ver isso em João 14, 16 e 17. Outro papel, outra obra, conduzir, guiar para a verdade. Então você fica na dúvida, você fala, gente, o que eu faço? Né? Isso ou aquilo, o Espírito Santo me ajuda. E ele vai te dando as respostas, ele vai te mostrando, vai te orientando. Ele concede poder para você testemunhar de Cristo. Lá em Atos 1:8, Jesus vai dizer que aqueles que recebem o Espírito Santo vão receber autoridade para falar em nome dele. Você se reveste de poder, de autoridade, não é? Às vezes as pessoas que falam com a gente, ou às vezes a gente também vai se referir a alguma situação diante de alguém, a gente se coloca de uma forma que a pessoa não tem nem resposta para dar, porque quem está falando ali não é a pessoa, é o Espírito Santo. É lindo. Interceder pelos crentes em suas orações, nós já falamos que ele intercede com gemidos inexprimíveis. Nos santificar, né? O objetivo da nossa caminhada com Deus é nos tornar santos e irmos gradativamente nos aperfeiçoando, nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus, cada vez mais limpos, né? Que as nossas vestes sejam brancas, sem mácula. E esse é o papel, porque o Espírito Santo ele fica como se fosse o Waze, né? Um GPS. Vira à direita, não vira à esquerda. Rua sem saída, cuidado com o acidente, cuidado, olha, você fez errado, volta. E ele vai fazendo isso rumo à santificação, né? Na igreja, uma igreja sem Espírito Santo, ela não funciona, né? O Espírito Santo ele tem que estar orientando tudo ali, orientando a palavra, orientando o louvor, orientando os ministérios, as missões. Ela tem que estar o tempo todo, né? A vida sem Espírito Santo não faz sentido, não faz. Acontece que a partir do momento que você recebe o Espírito Santo, você é separado, você se torna um santo, né? Santo é separado. Deus vai te concedendo dons. E é muito importante a gente conhecer os dons espirituais que a gente pode ganhar. Então, nós vimos numa aula passada os frutos do Espírito, que são as atitudes, a maneira que a gente vai adquirindo no agir, né? Só que além dos frutos, quanto mais frutos eu dou, mais dons eu vou receber do Senhor. E os dons são concedidos tendo em consideração o seu propósito dentro da igreja. A gente não veio para batizar para a gente esconder dentro de casa. A gente veio para servir no reino, para ajudar a construir o reino. A igreja, a palavra fala que Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo de Cristo. Então nós somos corpo, cada órgão com sua função. E para que a gente seja um órgão neste corpo, a gente recebe dons espirituais, para que a gente possa servir. Os dons espirituais não são para que eu me sirva deles, eles são para que eu possa servir a Deus, né? Para que eu possa servir a Deus, para que eu possa servir o meu irmão. Então, tem várias classificações, né? Nós vamos usar aqui a da apostila. Nós temos dons de revelação, dons de poder e dons de inspiração. Dons de revelação, palavra de sabedoria. O que é essa sabedoria? Aquela sabedoria que você acha uma solução, você vê uma situação e você tem uma saída para ela que nem você sabe de onde saiu. Você fala assim, foi Deus, sabe aquela coisa? Eu falei, gente, eu pensei, mas foi Deus, porque não tem explicação, né? Então, é a capacidade de saber e aplicar, né, as revelações, inclusive ligadas aí ao nosso dia a dia, as questões difíceis que se apresentam para nós.
palavra de conhecimento, né? Que você dá um conselho, que você diz para uma pessoa o que você acha de uma situação, você orienta a pessoa espiritualmente. Você fala, gente, mas como que pode a pessoa ter tanto conhecimento assim? Né? É um conhecimento sobrenatural, decorre de uma revelação sobrenatural que Deus concede em certos momentos para socorrer as outras pessoas, para se socorrer, e Ele manifesta em glória e poder através deste dom de conhecimento. Discernimento de espíritos é um dom que a gente ganha e que a gente começa a discernir o certo, o errado, o joio do trigo. Você vê e já entende tudo que tá pegando ali. Você fala, olha, fulano tá mentindo, isso aqui é uma roubada, isso aqui não vai dar certo, né? Você vê quando a pessoa está com influência espiritual maligna, você sente que a pessoa tá fora do alinhamento, e não é uma coisa baseada em senso comum, é um estalo, realmente é um discernimento mesmo, é um entendimento de espírito que você pega e conclui. É sensacional. Esse é sensacional também. Esse eu posso falar dele. Deus, glória a Deus por isso. Esse aí Deus me deu. Dons de poder, que mostra o poder de Deus. Primeiro é o dom de cura, maravilhoso. Cura de enfermidades, né? A pessoa põe as mãos, ora, e dor de cabeça vai embora, doença vai embora e opera-se a cura ali, né? Operação de maravilhas, também chamado de dom de maravilhas, dom de operação de milagres, né? Manifestações especiais que fogem de toda e qualquer limitação humana, né? Eu conheço uma pessoa que tem dom de maravilha, é bonito demais. Dom de fé. Não é uma fé que todo mundo tem em Deus quando batiza, tal. É uma fé sobrenatural, inabalável, a ponto da pessoa realizar proezas mesmo. Ela é capaz de atos de proeza em nome da fé. Por fim, dons de inspiração. O dom de línguas e de interpretação de línguas. Gente, muitas pessoas já viram outros falando em línguas. Quando você fala em línguas, você fala para a sua edificação e você não tem entendimento do que você está falando, entendimento racional do que está sendo falado. Quando eu falei em línguas a primeira vez, foi uma coisa muito engraçada, porque eu achei que eu estava sendo influenciada pelo ambiente. Eu punha a mão na boca para ninguém ver que eu estava falando em língua. Até que eu entendi, né? E esse falar em línguas não é algo que você provoca em você mesmo. Não é você ficar aqui enrolando a língua, repetindo. Os sons, eles vêm, a mexida da boca vem de uma maneira que não é voluntária, não é uma coisa que você faz conscientemente, tá? Ele não foi feito para causar escândalo, para escandalizar. Quando a gente fala em línguas, só justifica a gente ficar falando alto em línguas se houver quem interprete as línguas. Isso está em 1 Coríntios 14, 13. Então, se eu falo em línguas e eu não tenho interpretação de línguas, porque são dois dons, o falar e o interpretar. Eu posso só falar sem interpretar. E aí ter outra pessoa que interpreta. E aí como é que ela interpreta? Ela também vem o dom da interpretação do Espírito Santo falando o que a outra está dizendo. Então tem uma falando em línguas aqui e ela já vem a tradução. Imediatamente ela já vai falando. Se você tem os dois, você vai falar e vai traduzir. Eu conheço também uma pessoa, uma missionária, que fala e traduz. Parece até um telegrama, que ela fala em línguas e vai e traduz. Fala e traduz, né? Agora, fora isso, você recebe para a sua edificação. Naquele momento que você fala em línguas, é você e Deus. Não tem ninguém escutando. Um anjo não vai escutar, demônio não vai escutar. É para a sua edificação, tá? E é um dom que Deus te dá também. E que não deve ser para causar escândalo, né? Fica gritando, querendo aparecer. Tem crente que acha que quem fala em línguas é melhor do que os outros, e não é, né? O dom de Deus, ele vem não porque a gente é merecedor, é o crente melhor que o outro, não.
O dom, ele vem porque você vai ser usado e Deus está te dando um instrumento. É lógico que para te dar, ele vai te dar com responsabilidade, né? Ele não vai te dar, por exemplo, o próximo dom que nós vamos falar aqui, dom de profecia. Falar aos homens em nome de Deus com a finalidade de edificar, exortar e consolar. Edificar, ensinar, exortar, avisar e consolar, dar um apoio emocional que a pessoa está precisando. Normalmente, é o único dom que está sujeito ao julgamento da igreja, que é a profecia. Um profeta, quando ele emite uma palavra, ele emite uma profecia. E a palavra de Deus é muito clara. Você não julga o profeta, você julga a profecia. Então, muito cuidado. Eu já vi gente se lascando na vida porque foi julgar o profeta. Falou, fulano é profetada, sabe nada, tá fingindo, tá blefando, tá falando coisas óbvias. Cuidado, julgue a profecia. Se alguém te entrega uma profecia, você ouve e você vai sentir no seu coração, porque um dos dons do Espírito, das obras do Espírito Santo, é testificar. Testificou no seu coração? Beleza, você recebe em nome de Jesus, né? Se não, você é muito obrigada. Pronto, acabou. Você não tem que acertar conta, não tem que julgar profeta, porque a palavra de Deus fala em vários momentos que quem acerta as contas com profeta, com falsos profetas, é o Senhor, e não nós. Tá? Cuidado, porque homens que Deus levanta, eles são ungidos. E a gente não deve mexer onde Deus está mexendo, que a gente vai levar. Vai levar e vai levar feio. E tem várias passagens na Bíblia que mostram isso, tá? Então, a profecia, ela existe, né? Ela existe, ela vem acompanhada aí, né? De dons, de revelação, que é da ciência, do conhecimento. Então, a pessoa tem sonhos reveladores, a pessoa tem visões de revelação, que vão trazendo a ela aquilo que ela precisa, às vezes, entregar, né? Tem profeta que sofre demais de ter que entregar determinadas profecias, porque tem gente que acha que profecia é só profecia boa, né? E não é. Tem profecia que é para lascar, para quebrar as perninhas, né? Nossa, eu já passei em cima de um canteiro central com a profecia que eu recebi, de tanto susto que eu levei. Mas era de Deus mesmo, e glória a Deus por isso, mas eu levei muito susto, né? Então a gente tem que ter todo esse cuidado, né? E dependendo dos dons que você recebe, você vai desempenhar ofícios dentro da igreja, né? Então você tem ofício de mestre, ofício de evangelista, ofício de pastor, ofício de apóstolo, e aí vai. Eu já ministrei um curso sobre dons espirituais. É bem mais alongado do que isso, né? Mas o que interessa aqui é saber o seguinte: o fato de você não ter recebido dons, ou de não receber todos, ou receber um ou não receber outro, não significa que você é melhor ou pior. Ninguém merece nada de Deus. Nós não merecemos nada de Deus. Então, o crente, ele não precisa ficar achando, porque eu sou demais, sou profeta, recebi dom de profecia. Muitas vezes, Deus, dá o dom de revelação para uma pessoa que tem a visão e fala com o outro que tem o dom de sabedoria, porque vai interpretar a visão. É muito difícil você ver as duas coisas na mesma pessoa. É muito interessante depois, assim, né? A gente não deve ficar procurando profeta como se profeta fosse vidente, né? Cartomante, para te falar seu futuro, né? A comunicação não é daqui para lá, para o espiritual, é do espiritual para cá. Quem escolhe o que vai te ser revelado ou não é Deus. Então, tem muita gente que vive andando atrás de profeta, né? Não controla a ansiedade, quer saber, às vezes está passando um momento difícil e fica igual louco procurando, né? Então, a gente não deve fazer isso, a gente deve ser manso de espírito, tranquilo. E quando você for receber uma palavra, né, de profecia para você, uma palavra, né, de alguma revelação, Deus vai usar alguém, né? Lembrando que Deus já usou até a mula de Balaão para falar. Então, como eu disse, não é uma coisa assim para você se gabar dela, né? Você pode ter certeza disso. Quem recebe dom é para servir na obra, né? E para receber dom,
tem que ter mérito no sentido de alinhamento, no sentido de que Deus ele vai te colocar em prova. Porque imagina dar um dom de cura para uma pessoa arrogante, para uma pessoa cheia de soberba. Ela vai usar o dom de cura para aparecer, para se colocar acima dos demais, né? E uma coisa muito importante, uma vez que Deus deu o dom, ele não tira mais, tá? Ele não tira mais. Você pode até perder o alinhamento e isso fazer com que você não possa mais operar, né? Lembrando, gente, que tudo que é feito usando dons é feito no nome de Jesus. Sem esse nominho, não adianta nada. Não adianta nada, né? Não vai funcionar, vai parar de funcionar. Não adianta expulsar espírito maligno sem usar o nome de Jesus. Ele não sai. Se você não falar expressamente em nome de Jesus, saia em nome de Jesus, ele não vai sair. Né? Então não é porque nós somos especiais, mas é porque o Espírito Santo de Deus é especial, né? E uma coisa importantíssima, né, para quem vai ser batizado, a necessidade da obediência, né? Não existe falar em fruto do Espírito, falar em dom espiritual, falar em aliança com Deus, falar em batismo, falar em Espírito Santo, se não houver obediência, né? Se não houver submissão à palavra de Deus, se não houver abaixa a cabeça e obedece, corta na carne e obedece, deixa de ser carnal, vamos ser mais espirituais, senão não vai adiantar. Em 1 Samuel 15, 22, vai dizer o seguinte: porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Ou seja, não tem nada que faça Deus mais satisfeito do que a sua obediência, do que a minha obediência. Que a gordura dos carneiros era usada nos sacrifícios lá no Antigo Testamento. Então, é muito melhor o atender, o obedecer. E o obedecer é melhor do que qualquer outro sacrifício que você possa fazer. Né? É isso que compraz o coração de Deus. Né? E não é uma obediência por medo. Né? É uma obediência por fé, de que se não existe fé, se não existe obediência, Deus não vai estar fiel a você, né? É recíproco. Então você tem vários, né, personagens aí, homens da Bíblia aí, Abraão, né, quando ele recebe a ordem para sacrificar Isaac, que ele vai obedecer até o último minuto, a hora que Deus fala, olha, não precisa, mas vê que ele confia no Senhor. Ele sabe que o que está sendo pedido é muito para ele, mas ele confia que Deus vai dar um escape. Ele vai dar um escape, vai resolver e realmente resolve, né? Quantos foram os reis de Israel que obedeceram e foram frutíferos? E quando passaram a não mais obedecer, perderam toda a sua autoridade, perderam seu reino. Como que a gente obedece a Deus? A gente obedece a Deus através da sua palavra, por isso a importância da leitura da Bíblia, por isso a importância do culto, por isso a importância de estar numa célula, de receber ensinamentos, para que a gente possa seguir a Deus, né? Para que a gente obedeça, né? E faz parte disso tudo ouvir os nossos líderes espirituais, né? Os nossos pastores, os nossos mestres, os nossos evangelistas, aquelas pessoas que têm autoridade espiritual na nossa vida. Isso é muito importante, né? Muito importante. Quais são os efeitos dessa obediência? Receber o Espírito Santo, ter o Espírito Santo, né? Isso está lá em Atos 5:32. Se tornar inabalável, porque você está edificando a sua casa sobre a rocha, você tem na sua frente um general de batalha que não perde. Ele não perde, né? Isso está lá em Mateus 7:24. Deus torna aqueles que obedecem conhecidos, porque eles devem servir de exemplos, né?
ele se compraz da nossa obediência, ele se regozija da nossa obediência, né? Isso está lá em Romanos 16, 19. É uma forma de você glorificar a Deus pela submissão, né? Que você mostra. Tá lá em 2 Coríntios 9, 13, né? Além disso, gente, a única forma de obedecer a Deus, a única forma de ter vitória, de ter dom, de viver em paz, né? Sem o inimigo infernizando a gente caindo. Infernizar, ele vai infernizar, não tem jeito. Mas sem a gente cair, sem a gente ter uma depressão, sem a gente ter crise de ansiedade, sem a gente surtar, né? Mantendo a tranquilidade e serenidade em qualquer circunstância, é na presença de Deus, não tem jeito. E a presença dele está condicionada à obediência. Por quê? Porque onde há luz e trevas não se misturam, onde tem treva não tem luz. Então, se eu estou obedecendo, eu ando na luz. Se eu desobedeço, eu ando para as trevas. E aí, meus caros, cuidado, porque vai aparecer um monte de interpretação bíblica, te dando, né, assim, vou ser sincera, vou falar o que eu penso, tá? O que eu, Viviane, penso. Quer ver? Bebida alcoólica. Você vai achar a igreja que vai falar com você que você pode beber. Não tem problema, beber. Você não pode embriagar. Gente, a pastora Tânia Tereza, procura aí no Google aí, pastora Tânia Tereza. Ela é muito engraçada. Ela fala disso, ela fala, gente, o mesmo álcool que mata, que causa acidente, é o álcool que você toma um copo, que você toma uma garrafa. E ela vai explicando, entendeu? Hora nenhuma a Bíblia vai falar, mas os homens antigos bebiam vinho. Olha, a Bíblia fala em bebida forte em vinho. O vinho, ele não era fermentado para gerar embriaguez, tá? Então tem umas coisas que o povo vai liberalizando, fica com medo de perder fiel. Eu não tô falando com você para batizar ou, né, assim, que você tem que ser perfeito. Não, você está rumo à perfeição. Mas a gente tem que tomar cuidado com falsas doutrinas que ficam criando válvula de escape para ganhar seguidor, sabe? Para ganhar fiel. Né? Falar, casamento não é necessário, que pode viver união estável, que não sei o que. Gente, é muito complicado. Vai olhar, procura. Mas o fato é que Deus, o Espírito Santo, ele alerta a gente. Quando você estiver diante de uma falsa doutrina, o Espírito Santo vai te alertar, né? Então, esse aqui é o mais importante. Ele vai testificar no seu coração. Obediência é fundamental, né? E saiba disso antes de você se batizar, né? Essa obediência, ela vai ser cobrada de você. Ela não vai ser cobrada de imediato. Mas Deus, ela vai lapidando você. Ele vai fazendo um vaso novo. O oleiro mexendo barro e fazendo um vaso novo. Ele te quebra, ele te conserta, ele te passa na máquina de prensa para você se endireitar, e você vai vendo tanto de coisa errada que você estava na sua vida e vai te transformando pouco a pouco, porque o Espírito Santo, ele é educado, ele entra devagar. Então não precisa ficar com medo, tá? Não precisa. Deus vai estar com a gente, está comigo, em nome de Jesus, está com vocês também. Não existe crente perfeito. Sabe, tem gente que acha assim que depois que a gente vira crente, a gente não peca mais, né? A gente peca, a gente cai, né? Ainda mais, assim, o demônio adora pegar a gente, pastor, pegar a gente que tá, né, lá na frente da obra, derrubar ele, pro outro vir e falar, lá, tá vendo? A crente fez isso, católico pode pintar e bordar, um ou outro que fala, espírita pode pintar e bordar, um ou outro que fala, mas o crente, se ele apronta, meu povo, todo mundo vai lembrar que você é crente. Antes de lembrar do que você fez, vão lembrar do que você é crente. E aí você vai estar dando um mau testemunho cristão, que é péssimo. E isso será cobrado de você. Né? Então a gente não pode dar mau testemunho de vida. A gente tem que ter bom testemunho. A gente tem que exalar o perfume de Cristo. Né? E ver como é bonita a obediência, como é bom ser obediente. Como é reconfortante saber que a gente tem um Pai maravilhoso que recebe a gente de braços abertos,
que nos dá o colo dele quando a gente precisa, que está sempre conosco, né? Que está sempre do nosso lado. E isso não tem preço, gente. Isso não tem preço. Não tem preço. Eu posso falar isso com vocês e dar aqui o meu testemunho. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi a minha conversão. Não tenho dúvida nenhuma disso. Isso é o que eu posso falar para vocês, assim, né? Nós não vou gravar mais aula sobre esse assunto, eu vou gravar outras, com certeza, em nome de Jesus, mas assim, o que eu posso falar para vocês é isso. A coisa mais importante que eu fiz na minha vida foi me converter. Foi descobrir o Pai que eu tenho. Maravilhoso. Foi aprender a buscar Ele desde o início. Quando eu ainda não sabia orar. Quando eu não sabia como eu ia chamar Ele. E a descoberta de Deus, a presença dEle, foi maravilhoso, sabe? Aprender a orar. Quando eu comecei a orar em línguas e vi que não era enrolação, porque eu ficava zoando, sabe? Falava assim, esse povo fica viajando na maionese e falando que essa língua enrolada para aparecer. E eu descobri que aquilo era verdadeiro, que aquilo era genuíno, porque aconteceu comigo. Quando eu fiz as primeiras provas com Deus diante de fatos que eu precisava decidir, eu pedi a Ele que fizesse algo diferente para me dar uma resposta. E Ele fazia num piscar de olhos, de uma forma absurda. Foi muito bonito ver o processo de libertação na minha vida, ficando livre de muita coisa errada, muita coisa, maldição hereditária, espírito de rejeição, espírito de enfermidade. Foi muito, muito bonito isso, gente. Foi lindo passar pelos desertos e ainda estou passando por vários. Graças a Deus, glorifico a Deus por isso. É muito bom, sabe, poder estar aqui falando isso para vocês. Então, eu sou uma mulher que eu posso dizer que eu sou instruída. Eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu tenho MBA, eu falo 3 línguas estrangeiras além do português. Eu estudei muitos filósofos. Eu não acho que eu sou uma pessoa fácil de enrolar. Eu não engulo qualquer coisa. Eu teria tudo para não estar convertida. Tudo para não estar convertida. Deus não precisou me permitir uma doença na minha vida, não precisou me colocar numa situação de carência material, né? Ou permitir isso para que eu me convertesse. Então eu não sou uma pessoa desesperada, porque muita gente acha que outros convertem por desespero, porque estava em dependência química. Não foi isso. E eu posso dizer que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu colho todos os dias os frutos da minha obediência ao Senhor. Não tem nada melhor que ficar com Deus, não. Escutem o que eu estou dizendo. Escutem o que eu estou dizendo aqui para vocês. Né? Escutem o que eu estou dizendo. É isso. Então, tomara que eu tenha conseguido passar para vocês o que eu precisava. Todos esses versículos que eu fui falando, gente, vai na Bíblia, lê. Não entendeu? Lê de novo. Não entendeu? Me manda mensagem. Tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço para vocês.